Olá, tudo bem? Começamos aqui na TV FIB mais uma edição do FIB Produz e Comunicação, pelo canal 14 da Claro TV e pelo 62 da LPNet e também pelo YouTube. Na edição de hoje vamos entrevistar 3 convidados especiais, os nossos alunos de produção audiovisual Bruno Martins e João Souza e o músico Léo Silverio. O artista bauruense está lançando o seu novo videoclipe e o projeto foi dirigido pelo Bruno com direção de fotografia do João. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Tudo certo, muito obrigado. Bem, nós vamos começar com o Silverio, que é de fora da nossa casa, de fora da FIB. Como é que foi que o João e o Bruno apareceram na sua vida, Léo? Cara, então, é uma história engraçada, né? Porque o Tafa, ele foi meu funcionário numa balada que a gente trabalhava. A gente trabalhou junto lá no Cali. Quem é o Tafa? O Bruno. Eu chamo ele de Tafa porque, enfim, o Bruno trabalhou comigo lá no Cali. A gente acabou fazendo uma amizade e o João eu conheci por intermédio dele. Legal. Mas a gente se conhecemos lá no Cali. Dava muito trabalho pra mim. E a parceria musical surgiu? Não, aí foi porque ele conhecia o meu trampo e aí acabou, como teve o projeto, aí acabou me lembrando de mim na hora lá. Legal, legal. Quando eu trabalhei com ele, eu comecei a conhecer já também as músicas, né? Comecei a gostar e aí já surgiu a ideia. Quando teve a oportunidade do trabalho, eu já chamei pra poder prestigiar também, né, e tudo mais. Ótima ideia. E, Léo, esse é o seu primeiro clipe, né? Conta para quem está em casa rapidinho como é que foi o início da sua carreira e as suas influências. Tá. É só fazer uma correção. Não é o primeiro, tá? Eu tenho um clipe já no YouTube. Ah, desculpa. Não tem problema. Aí, esse é o segundo, mas é o primeiro que eu faço com o Bruno, então já é um... Cara, então, eu comecei a minha carreira... desde pequenininho eu já canto, né, tal, mas quando eu quis fazer profissionalmente foi uma época que fui morar em Floripa, uma época, então eu fiquei hibernado no violão assim, falei, quero compor umas coisas, aí já fazia barzinho, né, sempre fiz barzinho, fazia voz e violão em barzinho, tocava MPB, e aí surgiu a ideia da composição, porque era uma coisa que eu queria colocar pra fora ali, e acabou que eu fui fazer, né, eu fiz meu primeiro EP, e foi tudo nessa época, assim. Então faz uns 6 anos, mais ou menos, que eu tô profissionalmente trabalhando como músico, né? Legal. Lá você foi para trabalhar como músico? Fui, a princípio, como músico, né? Aí fiz um pouquinho de Uber lá também, para dar aquela força no dinheiro. E aí fui tentando espaço lá, né? Aí acabou que eu não consegui me manter muito por lá e voltei. E as suas influências? Cara, eu gosto muito de MPB, né? Então eu tenho algumas coisas de bossa nova que eu gosto. Hoje eu escuto muito música instrumental, eu gosto de música instrumental. Então eu escuto choro, Cara, tem coisas de jazz, tem um monte de coisa que eu gosto de escutar, mas mais instrumental, né? Mas o que me levou a ser compositor, acho que foi MPB mesmo, assim. Me trouxe mais essa vontade de escrever, né? Muito bem. Você que está em casa deve estar vendo algumas imagens dos bastidores da gravação Estrela Mulher número 1, do Léo Silverio, que traz reflexões poéticas sobre o cotidiano, sobre os afetos do nosso dia a dia. E agora nós vamos falar com os produtores audiovisuais que estão aqui conosco. Bruno, como é que foi o processo criativo para a gravação deste clipe? Durante assim a leitura, né, o aprendizado da letra e tudo mais, a gente foi seguindo com a ideia da música mesmo. A gente foi meio que improvisando ou só fazendo as imagens de acordo com a letra, né? Uma letra que eu já escutei bastante, muitas vezes, e cheguei a decorar e tal, entendeu? Até canto a música, se eu escutar ela, canto junto também, eu sei... Ele canta bem? Ele canta, ouço canto. Mas a ideia, assim, foi mais da minha cabeça mesmo, a gente não chegou a fazer uma ordem do dia, chegou, João? E acho que a gente não chegou a seguir muito, por causa de alguns imprevistos que a gente também vai falar, mas que a gente foi bem improviso ali, a gente foi, sim, todo mundo gostou, escutou da música, escreveu o que cada um entendeu dela, o que pensava dela artisticamente, tipo, as visões e tudo, e nisso a gente foi juntando ali, foi fazendo essa narrativa que a gente fez. A gente usou 2 câmeras, né, a ideia era pegar a imagem de 2 ângulos diferentes durante o clipe inteiro, né? Só que uma das câmeras deu alguns probleminhas durante a gravação, então a gente usou algumas imagens que deu para gravar com ela, as outras que deu problema a gente tirou, mas acabou que a ideia de usar as duas acabou cobrindo o problema que a gente teve, entendeu?
Legal. E como é que foi dirigir o Léo? Foi facíssimo, ele tem uma facilidade pra... né, a gente colocou a música pra tocar junto, a gente fez o vídeo dele tocando a música inteira lá num cenário que a gente fez na minha casa, né? E coincidentemente até o figurino dele combinou com os objetos de cena, assim, sem a gente, né? O violão combinou com a cadeira, o blusa combinou com a vegetação atrás e tudo mais, né? E foi fácil por quê? Porque ele é um músico bom que sabe, né, do início ao fim, ele não teve nenhuma falha, a gente precisou gravar 2 vezes só, né? E gravamos mais pra ter 2 materiais, 2 materiais, mas assim, sem problema. sem problema algum na gravação. Numa das cenas do clipe também, a gente teve que dirigir ele ali numa atuação, sem problema nenhum. Foi super tranquilo. A atuação foi boa. E como é que é essa experiência de dirigir a galera, o pessoal da sala? Como é que foi? É muito legal, o pessoal, ele acaba... A gente faz vários trabalhos, né? E cada trabalho que a gente faz, a gente muda as funções, né? Então a gente acaba se acostumando e cada um se ajudando, né? A gente vai fazer dessa vez eu fui diretor, da outra vez outra pessoa foi diretor e eu tive que colaborar com a minha parte também, na minha função no trabalho, entendeu? Então eu acho muito importante isso. Cada vez que a gente faz um trabalho, todo mundo se ajuda em cada função, seja ela qual for. É bonito isso. E João, como é que foi a sua participação? A gente teve tanto com a parte da câmera, que a gente chegou lá na casa do Bruno, viu o espaço, teve esse problema com a câmera, que teve, graças a Deus, a gente teve a sorte que a gente tinha planejado com 2 câmeras, então eu levei a minha também, e o problema foi que a câmera estava dando algumas falhas nas gravações, a gente não sabe se era por causa do cartão de memória ou alguma outra coisa, então a gente até conseguiu usar uns trechos, mas nem todos a gente conseguiu usar, então levei a minha câmera, a gente conseguiu, tanto na casa do Bruno quanto na nossa locação lá no Limbar. Deu tudo certo, a gente teve problema com a bateria que foi acabando ali, conforme o dia foi passando. E também teve a parte engraçada, que foi na gravação do comecinho do clipe, você vê um tamborim batendo, que era eu gravando. E aconteceu que, pra aprender esse tamborim, eu tive que pegar anotar tudo certinho o ritmo, porque o Léo, se o Léo puder explicar também, ele não gravou com metrônomo nenhum ritmo concreto. Ele foi ali no improviso, alguma coisa. Na verdade, assim, quando eu fui compor a música, eu fiz sem metrônomo. O que é o metrônomo? O metrônomo, ele é um clique que te dá o tempo certinho da música, né? Sim. E aí, acabou que no dia que eu fui fazer a gravação, eu descobri que eu precisava ter feito com metrônomo, né? Então, tipo, eu fiz na minha casa, então tava de boa, eu fiz bem solto, assim, o violão bem solto. E aí, a hora que o cara foi fazer o tamborim lá, que é o Diogo, um músico aqui de Bauru, o bicho tava lá se penando também, cara. Então, realmente, ela tá toda torta, assim, mas não foi por querer, não, velho. Mas quem que escreveu essa anotação aqui? Eu consegui esse tamborim emprestado, e no que eu fui gravar, eu falei, eu vou precisar anotar certinho. Então eu fui escutando a música sem parar, a intro dela já tá pregada na cabeça, de tantas vezes que eu fui voltando pra pegar certinho e fazer o clipe, esse trecho, né, mais fiel possível. Pô, que legal. Bom, nos bastidores aqui o João tava tocando violão. Então é todo mundo aqui muito do meio, né? É bem legal isso daí. E antes da gente ver um pouco do resultado, fala pra gente o que vocês quiseram trazer ao passar essas imagens em movimento e uni-las à música do Léo Silverio. A música ela é meio de movimento, assim, eu diria. O Léo vai me corrigir se eu estiver errado. A gente fez um processo ali de filmagem onde ele acorda, ele vai passar mais um dia de trabalho num barzinho, vai tocar ali e tal. Então ele tem todo o preparo dele sair de casa, tomar o café, tal, se arrumar, aí ele vai a pé mesmo, né, como se fosse uma locação mais perto mesmo. E aí chegando lá ele encontra um amigo, então já muda a dinâmica, né? Ele senta ali, começa a conversar com o amigo e depois ele começa a tocar música em relação à situação que acontece com o amigo, entendeu? Então é uma coisa mais de movimento assim mesmo. Eu achei importante gravar desse jeito assim. Como se ele estivesse narrando aquela história do amigo dele. Exato. Legal, do ponto de vista dele. Né? Exatamente. Legal. Muito bem. Léo, e como você vê a cena musical independente aqui da cidade? Você que está há 6 anos, como você falou, trabalhando só como músico. Sim. Cara, eu gosto muito da cena aqui de Bauru. Eu acho que a gente tem, cara, artistas muito fortes aqui, né?
tanto na área instrumental, na turma do jazz, a gente tem uns dinossauros aí do jazz, né? E os bichos, cara, os bichos devoram instrumento, quanto a galera que compõe também, a gente tem muita gente boa aqui em Bauru, cara. Porque o que eu sinto assim no momento é que a gente precisa só aprender a se unir assim e fazer a coisa acontecer um pouco mais unida, né? Mas é que tá naquele processo, né? Tá todo mundo tentando fazer o seu, né? Então eu acho que ideias, se a gente juntar, eu acho que tem tudo pra gente fazer uma coisa legal aí. Isso me lembrou, não tem nada a ver, mas eu fiz uma pesquisa sobre isso uma vez e nós falávamos com músicos de vários estilos da cidade, tanto hip hop quanto, enfim, música sertaneja, etc. E é exatamente isso. Eles não se falam porque não se conhecem, porque são de gêneros diferentes, mas quando são do mesmo lugar, de fato, eles não trabalham juntos. Exato. E eles não conseguem formar uma política para poder valorizar a cultura da cidade, enfim, né? Eu acho que hoje o principal problema seria esse, assim, mas eu acho que a cena é maravilhosa, cara. Tem tipo assim, tem pra tudo, né? Tem a galera que quer um MPB, tem coisa de MPB, a galera que é rock, tem coisa de rock, tem a galera do hip hop, tem movimento de hip hop, então as coisas estão acontecendo, assim, né? Legal. Só precisa talvez aprender a cadenciar junto, assim, as coisas, né? Trabalhar em conjunto, né? Léo, e como é que você avalia essa parceria entre artistas de diferentes áreas, né? O pessoal da produção audiovisual com o pessoal da música, como é que é essa experiência para você? Cara, eu gostei bastante, eu acho que tem que acontecer mais vezes, assim, né? O que aconteceu foi que, né, dei a sorte, de ser conhecido do Bruno e ter tido essa oportunidade, né? Mas eu acho que, cara, uma coisa não anda sem a outra, né? Então, a gente que é músico, a gente precisa do audiovisual, assim como o audiovisual, se você quiser trabalhar com sei lá, com produção de evento, com arte, com cultura, você precisa dos músicos e um precisa do outro, né? Sim. Então, eu acho que, cara, foi uma excelente ideia e eu acho que ajuda muito a gente a fomentar mais essa coletividade que precisa ter na arte, na cultura. Legal. Bom, antes da gente ver o clipe, né, que a gente vai mostrar para você daqui a pouquinho, eu queria que vocês falassem dos contratempos da gravação. Então fala pra gente, Bruno. Um pouquinho dos contratempos a gente até mencionou, né, que foi o erro na câmera, né, mas isso aí a gente já percebeu antes de começar a gravar, então a gente já engatilhou essa outra câmera para poder, né, pegar as imagens na hora que desse a falha. E outra coisa, a locação inicial que eu tinha pensado não estava aberta no dia. Qual que era? Era mercearia. A gente ia tentar gravar, né? A gente tentou entrar em contato com o proprietário, mas a gente não conseguiu no dia a tempo, né? A gente ia tentar chegar lá e, né, conversar para ver se dava certo e tal, mas acabou que estava fechado e, por coincidência, um dos nossos, o ator, né, do nosso clipe, o Giovanni, ele conhece o dono do Olibar também, eu conheço também, mas ele começou a conversar e deu certo de gravar lá também. Que Giovanni? O Ponce. O Ponce está aí também? O Ponce era o nosso ator. Que legal. E lá no Olibar também, sem problemas nenhum, o pessoal abraçou muita ideia, ajudou a gente. E a gente também teve, na casa do Bruno, teve um problema ali com a iluminação, que pelo horário tava só ir embora muito rápido, a gente tentou regular isso, mas no final deu tudo certo. E outro contratempo também que teve, na verdade, não foi um contratempo, né? Foi um ajuste que a gente fez, porque a gente ia gravar o take dele na minha casa tocando, e por coincidência o Giovanni tinha todos os aparatos de som lá dentro do carro dele, as caixas enormes, ele tinha a mesa de som, iluminação. Ele trabalha com isso. Ele trabalha com isso, então ele já falou, não, vamos montar aqui o cenário, a gente montou o cenário, já fez o clipe ali mesmo, ficou um take muito legal lá. E isso tudo em um dia de gravação? Um dia. Foi de que hora a que hora? Foi das 11 da manhã? A gente chegou de manhã ali, perto do almoço, e a gente foi parar de gravar lá pelas 6, 7. Não foi demorado não, mas graças a Deus, apesar dos contratempos, a gente conseguiu resolver rapidinho. Muito bem. Eu acho que a gente pode assistir ao clipe agora. Vamos? Né? Vamos lá assistir Estrela Mulher, número 1, do Léo Silverio, que está aqui conosco.
balanço da morena não viu a dona da noite no vai vem faísca em mim, me embaraça todo, flutuando nos meus acordes. Não quero arriscar perder o balanço da morena não viu a dona da noite no vai vem faísca em mim, me embaraça todo, flutuando nos meus acordes. Melodiou, feito dia e sol, como azul do mar. Mas sei que és estrela, meu amor, és a minha estrela, amor. É isso aí, vocês acabaram de ver e de ouvir Estrela Mulher número 1, música do Léo Silverio, que está aqui conosco, dirigido pelo Bruno e também pelo João. Queridos, eu queria que... Bom, primeiro parabéns, achei muito legal e queria que vocês falassem do pessoal que está conosco aqui. Queria que vocês falassem, por exemplo, da participação não só do Giovanni como ator, mas da Isadora como a morena da música e dos outros que estão aqui conosco, que estão por trás das câmeras. Queria que vocês falassem um pouquinho da função deles. O pessoal, em geral, assim, ajudou bastante em figurino, em iluminação, em posição de câmera, né? Que nem eu falei, assim, a gente tem cada uma função separada, mas cada um consegue se ajudar nas outras também, né? Então, a gente, por exemplo, o João, que foi da câmera, por exemplo, o Basta ajudou bastante, a Maria também, entendeu? Então a gente começou esse trabalho aí tudo junto. A iluminação até eu ajudei um pouco também, né? Então, como eu falei também, a minha função na hora que a gente foi fazendo as coisas, eu fui decidindo, vamos fazer então desse jeito. Ou a gente fazia de 3 jeitos diferentes e eles depois escolhia um, entendeu? Por exemplo, a cena do café, a cena da janela, a gente não tinha planejado ela também, entendeu? A gente só foi inserindo porque combinava ali, trazia essa continuidade também pro clipe. E o João ficava tocando em cima de uma gravação dele. Não, o João não, o Léo, né? O Léo, perdão, o Léo. Sim, a gente colocou uma música pra tocar, a música dele, né? E o Léo tocou por cima e pra dar essa noção de sincronização mesmo, entendeu? Aí, quando uma câmera ficava na fixa, né? No plano mais geral, a gente ficou eu e o
Leonardo alternando ali nos planos mais fechados. Detalhes, né? E enquanto Legal. o Giovanni ajudou com o cenário, a Isadora também estava ali ajudando o Bruno na direção, a Maria e o Bassi também ajudaram no figurino, making off e tudo. Então E como é que foi a ideia de colocar a Morena? Como é que foi isso, né? Para convencer alguém, o pessoal é meio envergonhado. A gente tinha um casal na sala, né? Eu pensei no seguinte, a gente vai atrás de 2 atores para fazer. A princípio também seria o Léo, o ator principal, né? Mas aí ele decidiu não, né, ele ficar mais na parte de contar o ponto de vista dele. Então era mais fácil a gente achar mais 2 atores com química também, né? Porque como eles já são namorados na vida real, já traria uma essência melhor ali pro casal, né? Casal, porque na verdade eles se conheceram no clipe, né? Então seria né, eles batem o olho ali e já se conhecem, assim, digamos assim, né? Já tem que trazer essa intimidade do olhar do casal. E eles toparam, foi na hora assim, deu certo de fazer, gostaram pra caramba. Pô, gente, olha, muito obrigado por vocês terem vindo aqui, achei muito legal o trabalho de, enfim, trazer à luz o trabalho do Léo e, enfim, ele também topar, é muito legal isso, parabéns mesmo pelo resultado do trabalho, tá bem? E voltem conosco para apresentar uma próxima vez. Sim, Tá bom? E obrigado a você que esteve conosco pelo canal 14 da Claro TV, eu 62 da LPNet e também pelo YouTube. Continue curtindo a programação da TV FIB. Um abraço e até mais.